Eu vou te contar hoje qual que é o melhor investimento em renda fixa, aquele que não pode faltar de jeito nenhum na sua carteira de investimentos e, além do mais, vou te dar duas maneiras simples de você expor o seu dinheiro a esse investimento. Então, se você quer entender como deixar sua carteira de investimentos mais rentável, mais eficiente, ou seja, controlando bem o risco, assiste esse vídeo até o final. Então, bora lá! Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado ou antenada com todos os conteúdos que a gente vem compartilhando aqui com vocês. Se você gosta de pílulas de conhecimento todos os dias, me siga no Instagram, gui.cadonhoto. Bom, bora lá, Gui, o que você está falando aí? Qual que é o melhor investimento em renda fixa? Hoje eu vou falar, talvez alguns de vocês já saibam, sobre o famoso IMA B5. Eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre o IMA B, como é que ele funciona, como é que ele é composto e, obviamente, como você acessar esse ativo, esse índice, da maneira mais barata possível. E hoje eu vou falar sobre uma quebra desse índice. Como assim uma quebra, Gui? Bom, para você que não lembra ou que não assistiu o meu vídeo sobre o IMA-B, eu disse ali exatamente pelo que ele é composto. E a gente entendeu que o IMA-B ele é composto pelos títulos públicos indexados à inflação, que vão desde o título público indexado à inflação que vence em um dia, um mês, ou seja, qualquer título público ali que vença no curto prazo, do mais curto prazo possível, até o título público indexado à inflação que vence lá em 2060. Então ele pega todos os títulos públicos indexados à inflação, o Tesouro IPCA+, ou a famosa NTN-B. E a composição de cada uma dessas NTN-Bs, ou Tesouro IPCA+, com relação à dívida pública brasileira, vão formar um percentual dentro do IMA-B. Acontece que esse IMA-B, ele é quebrado, dividido em duas partes. Então essa é a composição do IMA-B. Você tem aqui uma parte do IMA-B, que é o chamado indexado à inflação de curto prazo. E você tem outra parte do IMA-B, que é chamado indexado à inflação de longo prazo. Aqui, o índice que reflete os títulos públicos indexados à inflação de curto prazo é o famoso IMA-B5. Então, indexados à inflação que vencem em até 5 anos. Perfeito? Aqui ficou parecendo um S, mas aqui eu ajeitei. E aqui os de longo prazo também é IMA-B5, porém tem que se atentar ao sinal mais. Apesar do nome ser muito semelhante, a única diferença é ser esse maisinho aqui na frente, isso significa uma diferença brutal em termos de volatilidade, em termos de risco, de balanço no preço dos ativos. Então, cuidado para não confundir o IMA-B5 com o IMA-B5+. Ô Gui, por que você está falando isso? Porque existem ETFs, que são fundos passivos que replicam o IMA-B5, fundos passivos que replicam o IMA-B5+, e até fundos de investimento que têm como benchmark o índice de referência o IMA-B5 e o IMA-B5+. Então, se você falou, opa, eu quero um ativo que segue o IMA-B5, e você investe em um ativo que segue o IMA-B5+, você vai estar correndo um risco muito maior do que você gostaria, perfeito? Então se atente a isso daqui. O IMA-B5 é uma coisa, o IMA-B5+ é outra. Apesar de ambos falarem, serem compostos por títulos públicos indexados à inflação, eles são de prazos totalmente diferentes, o que vai se refletir em um risco, em uma chacoalhada muito diferente entre eles, perfeito? Ô Gui, como é que funciona o IMA-B5? Todos os títulos públicos indexados à inflação que vencem em até 5 anos, então a gente tem que colocar aqui, menor do que 5 anos, entram no IMA-B5. Então a gente está falando aqui, esse vídeo está sendo publicado em agosto de 2023. Então todos os títulos que vencem em agosto de 2028 para trás, ou seja, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, fazem parte do IMA-B5, tá? Entram na composição do IMA-B5. E por que eu gosto? Por que eu falo que esse é o melhor índice, o melhor investimento de renda fixa do Brasil? Primeiro a gente vai olhar para a parte do retorno. Então vamos acompanhar e comparar a rentabilidade de 3 índices desde o início do IMA-B5, ambos começando no mesmo dia, da mesma data. A gente vai ver do IMA-B5, a gente vai ver também do CDI e a gente vai ver a rentabilidade acumulada do Ibovespa neste mesmo período. Eu peguei aqui esses dados atualizadíssimos até o dia 18 de agosto de 2023, ou seja, poucos dias atrás. O CDI acumulou nesse período um retorno de 668%. Ok, desde que dia que você pegou? Desde o dia 16 de setembro de 2003. Então a gente está falando aqui de praticamente quase 20 aninhos fechados. 668%. Quanto que rendeu o Ibovespa aqui? No mesmo período. O Ibovespa rendeu 609,4%. Significativamente menor o rendimento do Ibovespa no período do que o do CDI. E o IMA-B5, Gui? Veja só, o IMA-B5 apresentou uma rentabilidade de 1023%.
6% no período. Quase 400% a mais do que o CDI nesse período de 20 anos. Você vai falar, poxa Gui, só por isso que o IMAB5, na sua opinião, é o melhor investimento em renda fixa? Não, a gente precisa analisar outras coisas. Que coisas? Eu quero saber se o IMAB5 é um índice consistente. O que significa consistência? Significa que ele supera o CDI e os outros índices do mercado brasileiro com uma certa frequência relevante, né? Por quê? Eu quero um índice que ele me entregue retornos relativamente altos em relação às outras opções do mercado de maneira consistente. Poxa, eu quero ganhar muito mais do que eu perco. Todo mundo quer isso. Todo mundo deveria querer isso. E é por isso que a gente vai analisar um pouco a consistência do IMAB5 contra o principal benchmark, né? Ou seja, índice do mercado brasileiro de renda fixa, que é o CDI. Então, desde o início do IMAB5, a gente pode falar aqui que ele tem 19 anos completos. Como ele começou em 2003, a gente vai desconsiderar o ano de 2003. Ele começou lá em setembro. Eu quero conferir, então, a rentabilidade do IMAB5 frente à rentabilidade do CDI desde 2004 até o último ano fechado, que foi o ano de 2022. Eu vou mostrar para vocês também, obviamente, como é que tá agora no ano de 2023. Então, desde 2004 até o ano de 2022, a gente tem 19 anos fechados. E olha só que interessante. Desses 19 anos, o CDI ficou à frente do IMAB5 em somente 3 anos. Os outros 16 anos foram, digamos, vencidos, né? Ou seja, o outro índice apresentou uma rentabilidade maior em 16 oportunidades. Desses últimos 19 anos, o IMAB5 ficou à frente em 16 anos. Então a gente coloca aqui que o IMAB5 ficou à frente do CDI desses 19 anos em 16 oportunidades. É uma goleada absurda. Em 16 oportunidades, o IMAB5 ficou à frente do CDI. Você vai me falar o seguinte, poxa Gui, mas vamos lá, né? Aqui no CDI, barra Selic, a gente pode colocar aqui, né? Que ambos sempre andam muito próximos. A gente tem um risco de mercado muito baixo. A gente praticamente não tem oscilações, né? Todos os dias esse ativo ele vai sendo corrigido de maneira positiva. Um pouquinho a cada dia, mas ele vai sendo corrigido de maneira positiva, certo? Eu falo, certo. Mas qual será o risco do nosso querido IMAB5? Será que é muito alto? E aí eu fui pegar a chamada volatilidade do IMAB5 desde o seu início. E olha só, a volatilidade do IMAB5 desde o seu início, ela é de aproximadamente 2,5% ao ano. Bom, então a volatilidade do IMAB5 é de 2,5% ao ano. O que isso significa? Veja só, o retorno médio do IMAB5 desde o seu início está em aproximadamente 12% ao ano. Para que serve isso daqui que chama volatilidade? É para te dar uma ideia de quanto que pode ser o seu retorno ao investir em determinado ativo. Então, por exemplo, para a gente utilizar de maneira prática a volatilidade, você tem que fazer a seguinte conta. Se eu pego isso aqui, que é chamado volatilidade, e retiro do retorno médio desse meu índice, que é o IMAB5, quais são as janelas de retorno que eu vou obter? Bom, você vai entender o que eu quero dizer. Vou tirar aqui menos 2,5% de retorno do retorno médio do IMAB5 histórico. Quanto que vai dar? Vai dar 9,5%, certo? Certo. Isso daqui é uma régua de retorno, 9,5%, 12%. E se eu acrescentar 2,5%? Para quanto que a gente vai aqui? A gente vai para 14,5%. O que isso significa, Gui? Isso significa que com 60% aproximadamente de convicção, eu te digo que o IMAB5 vai apresentar um retorno entre 9,5% e 14,5% ao ano. É assim que você utiliza a volatilidade. Poxa, Gui, mas eu queria um grau de precisão um pouco maior para entender o que eu posso esperar de retorno do IMAB5 com base no que ele me trouxe de retorno histórico. Tá bom, se você quer um grau de certeza maior, você vai tirar mais um grau de volatilidade desse retorno, menos 2,5% aqui, que vai te dar um retorno de 7%, e você vai acrescentar mais 2,5% aqui. Se você acrescenta mais 2,5% aqui, você vai chegar num retorno de 17%. E olha só que interessante, eu tirei 2 graus de volatilidade e acrescentei 2 graus de volatilidade também para o lado positivo. Esse percentual entre 7% e 17%, com esse retorno, com esse percentual, eu posso te afirmar com aproximadamente 90% de convicção que o retorno anual do IMAB5 vai estar entre 7% e 17% ao ano. É assim que funciona a volatilidade. O que ela quer te dizer? Ela quer te dizer o quanto que pode variar o retorno de um índice baseado no seu histórico. Para eu te dar uma ideia do quanto você tem que olhar para a volatilidade de um ativo, vamos pensar na volatilidade no retorno médio do Ibovespa? Retorno médio do Ibovespa, aproximadamente 10% ao ano. Estou falando aqui que a volatilidade do Ibovespa é de 22%. Então, eu acrescento 22% aqui, estou acrescentando 1 grau de volatilidade, vou para quanto? Vou para 32%. E
tiro 22% desse retorno médio também que ele apresentou ao longo dos últimos anos, que vai me dar o quê? Menos 12. Vou até colocar aqui em vermelho porque é um retorno negativo. Opa, então com 60% de convicção, eu consigo te afirmar que o retorno do Ibovespa, ele tende a estar entre menos 12% e 32% ao ano. Olha o nível de incerteza que eu tenho. Olha o quão esse ativo é mais arriscado do que o IMAB5. O IMAB5, com 60% de convicção, eu te afirmo que ele está entre 9,5% e 14,5%. É um intervalo muito menor de rentabilidade que ele pode apresentar com base no seu histórico. Olha o Ibovespa, o tamanho do espaço entre o que pode ser. Mas não satisfeito, eu quero ter uma convicção maior, Gui. Então o que você faz? Retira mais um grau de volatilidade para o lado negativo e você acrescenta mais um grau de volatilidade para o lado positivo. Então mais 22% aqui. Quanto que você vai ter aqui? Pô, aqui do lado positivo, 54%. E quanto você vai ter aqui do lado negativo? Você vai ter aqui, ó, menos 34%. Então dá uma olhada, para eu ter 90% de convicção do quanto de retorno que o Ibovespa pode me apresentar, baseado no seu histórico, eu vou ter que chegar à conclusão seguinte. Ó, retorno do Ibovespa no ano, com 90% de convicção, te afirmo que ele pode estar entre menos 34% e mais 54%. Você consegue entender uma coisa? Que é muito incerta a rentabilidade que o Ibovespa pode apresentar, isso porque a sua volatilidade ela é muito mais alta, é de 22%. Então é assim que a gente utiliza a volatilidade. Então a gente viu o seguinte, que desde o seu início, o IMAB5 apresentou uma rentabilidade muito maior que o CDI. A gente viu que dos 19 anos que ele tem aí de vida, ele superou o CDI em 16 oportunidades, perdeu só em 3 oportunidades, e agora eu quero que a gente faça um equilíbrio. Então a gente faz o equilíbrio entre risco e retorno. E como é que a gente faz isso no famoso mercado? A gente utiliza um índice simples que é chamado índice de Sharpe. O que é que o índice de Sharpe ele mede? Ele mede a relação risco-retorno de um determinado investimento. Então, ou seja, o quão eficiente é um investimento com base no risco que ele corre, que você está correndo. Você quer o investimento mais eficiente possível. E aí eu vou tentar fazer uma analogia aqui com você. A gente sabe que a jornada de investimentos é uma jornada de longo prazo. Isso seria ótimo, né? Mas não é possível, tá? É muito improvável. Você não investe para ficar milionário, milionária, alcançar a independência financeira daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 12 meses. Você investe de maneira consistente para que você fique rico ou rica a médio e longo prazo. Perfeito? Perfeito. Vamos pensar que essa sua jornada de investimentos ela é uma viagem que você precisa fazer do ponto A ao ponto B. E ela é uma longa viagem, é uma longa jornada. E para isso, para fazer essa longa jornada, você tem a opção de escolher entre 2 veículos, o veículo A e o veículo B. O veículo A, quando você olha, é uma Ferrari capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 3,9 segundos. Ela possui velocidade máxima de 410 km por hora, possui 2 escapamentos duplos, motor V8 biturbo e tudo demais que em termos de potência ela pode oferecer. E do outro lado, você tem uma BMW híbrida, um carro capaz de funcionar a gasolina e com energia elétrica que possui uma autonomia de quase milhares de quilômetros. Chega de 0 a 100 em 9 segundos, a velocidade máxima é de 230 km por hora, limitado pelo computador, não possui nenhum apetrecho que o deixe super esportivo, porém vai ter vários itens de segurança, conforto e o melhor, de eficiência nos combustíveis que vão te fazer parar muito menos vezes para abastecer, você vai gastar muito menos dinheiro em gasolina, vai ter uma viagem muito mais confortável e veja só, muito provavelmente você vai chegar mais rápido com a nossa BMW híbrida do que com a Ferrari. Por quê? Porque você vai precisar parar muito menos vezes para abastecer e para descansar do que num carro esportivo como a Ferrari, que tem um banco duro, você vai ficar extremamente desconfortável, vai ter que parar em vários postos ao longo da estrada para abastecer o seu carro todo momento. Essa diferença que a gente está falando aqui entre investimento eficiente e não. Se a sua carteira de investimentos está voltada para o médio e longo prazo, você deve buscar eficiência. Ganhar o máximo possível com o menor risco possível. E para isso, a BMW vai funcionar muito melhor do que a Ferrari. O índice de Sharpe, ele mede exatamente essa relação entre risco e retorno de um investimento. Dá uma olhada. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor. Ou seja, quanto maior o índice de Sharpe, mais retorno você entrega, dado o mesmo ou um risco menor. Quanto menor o índice de Sharpe, menos você entrega de retorno frente
frente a um risco maior. Então olha só, o Sharpe do índice Ibovespa, desde o seu início, que mede a relação entre risco e retorno, é de 0,08. É um índice de Sharpe muito baixo. O índice Sharpe do IMAB5, por outro lado, é de 0,70. Ou seja, é um índice que, historicamente, foi muito mais eficiente em entregar resultado para os seus clientes, dado o seu nível de risco. Vai falar, poxa Gui, gostei, é um índice que se mostrou rentável a médio e longo prazo, é um índice que apresenta o risco baixo. Eu não comentei aqui, mas a volatilidade do IMAB5 só não é menor do que a do CDI no mercado brasileiro. O Ibovespa apresenta uma volatilidade de aproximadamente 22%, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, apresenta uma volatilidade de aproximadamente 7,5% ao ano. Ou seja, a gente tem um índice muito rentável e, detalhe, com risco baixo, o que torna ele muito eficiente. Agora, Gui, como é que eu acesso esse índice da maneira mais simples possível? Você acessa através de um ETF. Um ETF é um fundo passivo de investimentos que replica exatamente a composição do IMAB5 e ele tem a sua cota, ou seja, um pedacinho negociado em bolsa. Então você consegue investir no IMAB5, estar exposto ou exposta ao IMAB5 com pouco dinheiro. Como é que eu faço, Gui, para comprar um pedacinho desse ETF e estar exposto ao IMAB5? Você pode ir lá no seu home broker, ou seja, lugar onde você compra ações e fundos imobiliários, você negocia esses ativos e digitar o código B5P211. O que é o B5P211? É o ETF do Itaú que replica a composição do IMAB5. Você vai me perguntar, Gui, qual que é a taxa de administração desse ETF? A taxa de administração é de 0,20% ao ano. Você fala, poxa Gui, mas será que esse ativo tem uma liquidez boa? Ou seja, ele é bem negociado dia a dia? Será que eu consigo comprar sem prejudicar o preço dele? Será que a oferta e a compra desse ativo lá no home broker estão sempre muito próximas? Olha só, o volume médio de negociação diária do B5P211 no último mês foi de 1,5 milhão por dia. É um dos ETFs de renda fixa com a maior liquidez, ou seja, você não deve ter grandes problemas para você comprar e vender esse ativo, a não ser que você seja um grandíssimo investidor ou investidora, que a única coisa que você vai ter que fazer vai ter que ser dividir o seu aporte em pequenas partes. Bom, então tem uma liquidez relevante, tem uma taxa de administração baixa. Gui, tem taxa de performance? Tá, o que é a taxa de performance? É um pedaço da rentabilidade, né, em superar um determinado índice? Não tem taxa de performance. A única taxa é de 0,20% ao ano. E Gui, qual que é a alíquota de imposto de renda desse ETF? Como qualquer ETF de renda fixa que mantenha um prazo médio da carteira acima de 720 dias, e esse ETF aqui, ele tem uma regra que sempre vai ter o prazo médio da carteira acima de 720 dias, a alíquota do imposto de renda desse ETF, ou seja, desse investimento, para qualquer período de aplicação, comprei hoje, vendi daqui a 3 dias, vai ser de 15% sobre o lucro. 15% alíquota de imposto de renda para qualquer período. Título público, CDB, você começa pagando 22,5% e só cai para 15% depois de um prazo de 2 anos. Então é uma alíquota de imposto de renda super interessante. Gui, tem IOF igual título público? IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras que incide sobre os investimentos de renda fixa em até 30 dias. E não tem IOF ETFs de renda fixa. Perfeito? Então, se você quer aumentar a eficiência da sua carteira de investimentos, eu recomendo que você tenha ao menos uma parte da sua grana aplicada em um ativo que replica o IMAB5. Hoje, na carteira geral da Speech, que tem exposição em ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, a gente tem sim ativos que seguem o IMAB5. Além disso, na minha carteira de renda fixa, uma boa parte, quase a maior parte da nossa carteira, está alocada em ativos que procuram superar a rentabilidade do IMAB5, ou seja, que tem um benchmark nesse índice aqui que eu mostrei para vocês. É muito eficiente. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu comentário aqui, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.